Olá, bem-vindos a mais um vídeo, agora de equação completa. A gente vai resolver algumas questões usando a fórmula de Bhaskara e outras usando soma e produto, tá? Para vocês conseguirem comparar como é que são essas soluções, essas formas de resolver uma equação completa. Primeiro, só para lembrar, a equação de segundo grau é uma equação nesse formato aqui, tá? Onde a gente tem este termo com o expoente 2 em uma das incógnitas, né? E na equação completa, nenhum desses coeficientes, A, B e C, são iguais a zeros. Todos eles são diferentes de zero, tá? E nós temos a fórmula de Bhaskara, que muitas vezes aparece para vocês aqui no lugar do delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é a fórmula de Bhaskara completa. Eu prefiro trabalhar primeiro calculando o discriminante. O que é o discriminante? É isso aqui, ó, que a gente chama de delta. Delta é simplesmente essa letra grega aqui, tá? Esse triângulozinho é uma letra grega que a gente chama de delta, tá? Ela recebe o nome delta como se fosse o A, o B e o C no nosso alfabeto. E, na verdade, o cálculo que a gente faz, a gente chama de discriminante. Por que é importante até a gente começar a usar esse termo discriminante quando a gente está calculando o que chamamos de delta, né? A gente está calculando o valor de delta, mas esse cálculo é o discriminante. Porque ele vai discriminar, ele vai determinar, vai nos dizer, nos informar quantas raízes reais a nossa equação possui, tá? Então, quando o valor do delta for maior que zero, ele vai possuir duas raízes reais e distintas. Então, nós vamos encontrar um valor para x1 que é diferente de x2, tá? Então, tem dois valores que a gente consegue substituir aqui para tornar essa equação verdadeira, ou seja, igualar a zero. x1 e x2 pertencem ao conjunto dos números reais. Eu acho que isso é o mais importante, tá? Quando a gente está falando de equação do segundo grau nesse momento, que a gente está no conjunto dos números reais, tá bom? Então, discriminante. Calculou, encontrou um delta maior que zero, um número positivo, você vai encontrar duas raízes diferentes, tá? Duas raízes reais. Calculou o discriminante, encontrou delta igual a zero, significa que você vai encontrar x1 igual a x2. Então, a gente diz que tem duas raízes reais iguais. E o principal, quando for menor que zero. Menor que zero é um número negativo. Então, calculou aqui o discriminante, encontrou um valor negativo, significa que não possui raiz aqui, ó, nesse nosso universo do conjunto dos números reais, tá? Então, não existe valor para x1 e x2 que pertença ao conjunto dos números reais, ou seja, não existe raiz dentro desse universo do conjunto de reais. Por que eu estou fazendo questão de parar o vídeo para falar sobre isso? Porque muitas vezes a gente fala e grava só essa parte de que não possui raiz, não possui raiz, não possui raiz. Aí chega lá no terceiro ano do ensino médio, terminando o ensino médio, você descobre um conjunto que eu já falei sobre ele em outro vídeo, chamado números complexos. E você vai conhecer essa letrinha aqui, ó, imaginária, e vai conseguir calcular essa raiz. Então, a gente não pode falar que não existe raiz, tá? Não existe raiz dentro desse universo aqui, do conjunto dos números reais, tá bom? Isso é muito importante. E tá, então nós podemos calcular o valor de x, né? Utilizando Bhaskara, ou a gente pode usar soma e produto. Para quem gosta de formulazinha, né? Significa que a soma das raízes a gente tem que ter igual a menos b sobre a, e quando a gente multiplica, c sobre a. Eu vou explicar direitinho na prática como é que isso funciona, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com esse primeiro exemplo aqui. Vou fazer esse vídeo
com esses dois exemplos e depois eu vou fazer mais um vídeo com esses dois exemplos aqui, tá bom? Então, vamos lá, gente. Nesse primeiro exemplo aqui, vou primeiro separar os coeficientes, tá? Eu tenho que A é igual a 1, B é igual a menos 5 e C é igual a 6. Vou fazer rapidinho o soma e produto só para explicar para vocês como é que funciona. Soma e produto a gente tem essa fórmula aqui, olha. Que se eu somar as duas raízes, eu tenho que encontrar menos B sobre A. E quando eu multiplico as duas raízes, eu tenho que encontrar C sobre A. Aqui a gente pode fazer um sistema, mas em alguns casos a gente nem precisa fazer isso, a gente consegue deduzir quais são os valores. Então, preste atenção. Nessa nossa equação aqui, eu tenho que somar as raízes e encontrar, ó, menos, e aí o B é menos 5 e o A é 1. Ou seja, quando eu somo as raízes, eu tenho que encontrar o número 5. Já quando eu multiplicar essas raízes, eu tenho que encontrar o valor do C. 6 sobre 1, então eu tenho que encontrar 6. O que significa isso, gente? Vou colocar aqui sem letra para ver se vocês conseguem enxergar melhor, tá? Eu tenho que um número mais outro número tem que dar 5. E quando eu multiplico esses mesmos números, tem que dar 6. Então, que número eu poderia ter aqui que quando eu somo dá 5? Eu poderia ter, por exemplo, 1 e 4, né? 1 mais 4, 5. Mas quando eu multiplico 1 vezes 4, não dá 6. Tá, beleza. Então, vamos apagar que esse par aqui não serve. Isso sem a gente precisar resolver o sistema, para vocês verem que tem algumas coisas que são bem fáceis quando a gente faz por soma e produto. O que eu poderia ter? Eu poderia ter 2 e 3 também, né? Porque 2 mais 3 dá 5. 2 vezes 3, 6. Ó, perfeito, acabei de achar. 2 e 3. Sabe o que significa isso? Que eu tenho x1 igual a 2 e x2 igual a 3. Pronto, acabei de resolver a equação do segundo grau completa. Olha só, simples assim, né? Óbvio que nem todas são tão simples, mas só para vocês verem que em alguns casos é mais fácil a gente tentar primeiro resolver por soma e produto, olha, porque eu já resolvi a equação. Nem fiz conta, né? Só fui deduzindo ali, peguei 1 e 4, não deu, fui no 2 e no 3 e já deu. Então, para alguns casos, mesmo que vocês não saibam fazer sistema, não vou falar de sistema agora, tá? Mesmo que vocês não saibam fazer um sistema para resolver, a gente consegue resolver apenas deduzindo. Como faríamos usando Bhaskara? Então, primeiro eu vou calcular o discriminante, tá? Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Observa que se eu achei aqui x1 e x2, 2 e 3, aqui também tem que dar o mesmo resultado, é a mesma equação, a mesma solução. Vamos lá. Aqui é só a gente substituir, ó, no lugar do B, menos 5. Vou colocar aqui entre parênteses. Sempre que for número negativo, coloco entre parênteses. Menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 6. Agora é só resolver essa expressão, né, gente? Potência, já falei sobre isso. O menos aqui, ele não vai interferir porque está elevado a um expoente par. Significa que a resposta vai ser sempre positiva, tá? Então, aqui eu tenho 25, positivo. Só tem um sinal de menos nessa multiplicação, então fica menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, o nosso delta aqui é 1, é um número maior que zero, então eu vou encontrar x1 e x2 diferentes, de fato, né? Olha, 2 e 3 são diferentes. Agora eu vou para a Bhaskara, vou escrever aqui, ó, menos b, mais ou menos, raiz de delta, que a gente acabou de calcular, sobre 2 vezes a. Eu escuto muita gente falando, mas para que isso vai servir? Onde eu vou usar isso nas nossas vidas? Então, gente, nem tudo a gente aplica na nossa vida, né? Mas aprender a substituir, por exemplo, os valores certinhos dos coeficientes na fórmula de Bhaskara ajuda nas fórmulas de física, por exemplo, né? A verdade é que se você aprende a usar uma fórmula, não importa onde, você consegue usar qualquer outra fórmula, porque fórmula é sempre substituição de valores, né? Então, vamos lá, olha, tem o menos aqui da fórmula, o B vale menos 5, vou colocar entre parênteses.
mais ou menos a raiz do discriminante, que é 1, e 2 vezes o valor de A, que também é 1. Deixa eu arrumar aqui, parece menos. Agora, vamos resolver, né? Menos com menos aqui fica mais, tenho 5. Mais ou menos a raiz quadrada de 1, que dá 1. E 2 vezes 1, 2. Aqui eu tenho duas operações, olha, tá somando e tá subtraindo. Por isso eu tenho duas raízes. Eu tenho uma raiz onde eu vou somar. Essa ordem aqui não importa, tá? Se você abre, professora, mas eu primeiro diminuí, não tem problema, tá? E aqui eu vou subtrair. O importante é que você tenha duas contas, tá vendo? Com os mesmos valores, onde só a operação vai mudar. Uma eu vou somar e outra eu vou subtrair. A ordem que você vai fazer isso não importa, tá bom? Aqui eu tenho 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Ó, bateu certinho, 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, tá aqui, encontrei as raízes, 2 e 3. E, se vocês observarem, não importa, tá vendo? Olha, aqui o x1 foi igual a 3. Aqui x1 foi igual a 2. Não importa, o importante é você encontrar os dois valores corretos, tá bom? Ó, então tá aqui, olha, vou separar aqui para vocês verem. Aqui em cima eu fiz por soma e produto, né, usando essa fórmula aqui. E aqui eu fiz usando fórmula de Bhaskara. Ai, qual que é mais fácil? Não sei, gente, vocês que sabem. Inclusive, se vocês quiserem fazer usando a fórmula de Bhaskara já direto, completa, né, que é essa daqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C dividido por 2 vezes A. Se vocês quiserem usar essa fórmula aqui direto sem fazer primeiro o discriminante para depois usar a Bhaskara, também não tem problema, também vai dar certo, vai dar o mesmo resultado. Quem decide o que é mais fácil é você, tá bom? Você escolhe qual que é mais fácil. Eu tinha falado que ia fazer essa daqui no mesmo vídeo, mas para o vídeo não ficar longo, eu vou deixar para resolver no próximo vídeo, tá? Então, até lá.